Muita gente quer ser compreendida sem ser confrontada. Quer que o passado explique tudo. Que a dor seja uma espécie de salvo-conduto moral. Um documento que diz: eu sofri, portanto meus erros têm desconto. Mas a filosofia, quando levada a sério, não permite esse conforto barato. Ela pergunta: o que você fez com aquilo que fizeram com você? Endeavor, de My Hero Academy, é o personagem que mais diretamente vive essa pergunta. E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre explicação e justificativa. Porque a maturidade filosófica exige exatamente isso. Existe uma primeira vulgaridade que a maioria das pessoas reconhece facilmente. É a crueldade moralista. Olhar para alguém ferido e dizer: você errou, então sua dor não importa. Você cometeu injustiças, então o que fizeram com você não conta. Você é o culpado. Então a conversa sobre o que te moldou está encerrada antes de começar. Isso é pobre. É uma análise que se recusa a encarar a complexidade real do ser humano, que prefere a clareza moral da condenação à dificuldade de entender como pessoas chegam a ser quem são. A dor importa. O contexto importa. O que foi feito com alguém antes de esse alguém fazer algo com outros, isso importa. Negar isso não é rigor moral. É preguiça intelectual, disfarçada de julgamento. Mas existe uma segunda vulgaridade, menos reconhecida, mais confortável e, por isso, mais perigosa. É o sentimentalismo irresponsável. Olhar para alguém ferido e dizer: você sofreu, então seus erros estão perdoados por definição. Sua dor explica tudo e absolve tudo. Isso também é pobre. É uma análise que usa a complexidade como escudo para evitar a responsabilidade, que transforma a compreensão do contexto numa isenção de consequência. Os erros importam. As injustiças cometidas são reais. As pessoas feridas no processo existem e merecem mais do que a explicação de que o agressor também sofreu. A maturidade filosófica está em sustentar as duas verdades ao mesmo tempo. Eu posso ter sido ferido e ainda assim ter ferido alguém. Eu posso merecer compreensão e ainda assim dever reparação. Eu posso carregar uma dor legítima e mesmo assim ter cometido injustiças reais. Enji Todoroki, Endeavor, é o personagem de My Hero Academia que mais diretamente habita esse espaço impossível entre as duas verdades. A história de Endeavor é a de um homem que cresceu à sombra de All Might, o símbolo de paz mais poderoso que o mundo havia produzido. Um homem que dedicou a vida inteira a perseguir um ideal de excelência que o mundo havia tornado inalcançável, pela simples existência de alguém melhor, que sentiu, de forma genuína e profunda, a humilhação de nunca ser suficiente. Essa dor é real. Esse contexto é real. Negar isso seria a primeira vulgaridade. E com essa dor, Endeavor cometeu injustiças que são igualmente reais. Tratou a família como projeto. Usou o Shoto como instrumento para realizar o que não conseguiu realizar. Criou um ambiente doméstico de pressão e violência que marcou cada um dos filhos de formas que nenhuma conquista profissional pode apagar. A dor de Endeavor não anula os erros de Endeavor. E os erros de Endeavor não anulam a dor de Endeavor. Sartre colocaria isso de forma direta e implacável. A situação em que você nasceu, o contexto que te moldou, as injustiças que sofreram, nada disso remove a sua liberdade de escolher o que fazer a partir dali. Você pode ter sido formado por circunstâncias que não escolheu, mas cada escolha que fez dentro dessas circunstâncias foi sua, e você é responsável por elas. Não porque o contexto não importa, porque o contexto não age por você. Você age. E cada ação é uma escolha que define quem você é, independente do que veio antes. Endeavor não escolheu nascer numa era dominada por All Might.
escolheu o que fazer com essa insuficiência. Se você já usou a sua dor para explicar um erro, ou se já absolveu alguém por causa do sofrimento dele, esse vídeo foi feito para você. O canal A Caixa existe para isso. Se inscreve, porque a parte que vem agora é onde Aristóteles explica o que fazer depois que você reconhece as duas verdades. Aristóteles, que pensava sobre ética de uma forma muito mais prática, fazia uma distinção que importa aqui. Existe o reconhecimento do erro e existe a reparação do erro. São coisas diferentes. O reconhecimento sem reparação é um gesto emocional, importante, necessário, mas insuficiente. A reparação sem reconhecimento genuíno é um gesto político. Pode parecer responsabilidade, mas não é transformação. Aristóteles diria que a virtude não está em nunca errar, está em como você age depois de errar. Se você é capaz de reconhecer com honestidade o que fez, entender o impacto real sobre as pessoas afetadas e agir de forma a reparar o que pode ser reparado, isso é caráter. Não a ausência de erro, a forma como você responde ao erro. O arco de Endeavor em My Hero Academia é exatamente esse processo. E a obra tem a honestidade de não torná-lo fácil, nem rápido. Endeavor reconhece, diante do que Shoto se tornou e do custo que isso teve, ele reconhece, não de forma performática, de forma que parece genuinamente dolorosa, genuinamente humilhante, genuinamente necessária para ele mesmo. E então, tenta reparar. Não apaga o passado, não desfaz o que foi feito, mas age, de formas pequenas e grandes, de uma forma que demonstra que o reconhecimento foi real e não apenas verbal. Shoto não precisa perdoar. A Rei não precisa perdoar. O perdão não é uma obrigação moral das vítimas, é uma escolha delas, que pode ou não acontecer, e que não é condição para que Endeavor continue tentando ser diferente. Você pode dever reparação sem ter garantia de perdão, e essa é a forma mais honesta de responsabilidade. Sartre completaria: a má-fé, o auto-engano, aparece exatamente aqui, na tendência de usar o reconhecimento como substituto da reparação, de achar que admitir o erro é suficiente para que as consequências do erro deixem de existir. De esperar que o arrependimento produza o alívio moral que só a ação consistente pode produzir. Muita gente quer ser compreendida, sem ser confrontada. Quer que o passado explique tudo. Quer que a dor seja um salvo-conduto que cancela a conta. A filosofia não permite esse conforto barato. Ela pergunta: o que você está fazendo agora com o que fez com os outros? Essas são perguntas diferentes. E as duas precisam de resposta. Suas dores não anulam seus erros. E seus erros não anulam sua capacidade de agir diferente agora. Mas quem decide isso é você, não eu.